E agora nós trazemos aqui na nossa programação um pouco da história da pecuária brasileira, um pouco daquilo que trouxe o Brasil para ser o que é, o expoente em produção, em exportação, em genética, em resultados. Vou falar um pouco da história da pecuária brasileira e para falar dessa história eu preciso conversar com Francisco Carvalho, pecuarista, uma pessoa histórica para o setor e que vai bater um papo com a gente aqui, falando um pouco a respeito das ações, das atividades e um pouco da sua história. E quando eu falo um pouco da sua história, senhor Chico, eu quero saber um pouco como é que começou sua família, o senhor na pecuária, como que veio esse interesse. Bom dia, seja bem-vindo. O meu avô já era criador no Prata, naquelas primeiras importações que teve da Índia em 1930, eles já importaram um gado zebu. Aí meu pai mudou para Uberaba, eu nasci em Uberaba. Quando eu tinha 7 anos, nós mudamos para Barretos. E foi lá que ele estabeleceu na Fazenda Brumado e continuou criando a vida inteira. Ele criou Nelore. Os animais eram Nelore já desde a época? Os animais Nelore. Aí depois, quando foi em 1962, ele convidou o Tineném para ir na Índia, você está entendendo, para fazer uma importação. Porque o seu Celso já tinha feito a importação em 58 e veio um gado giro muito bom. Mas ele trouxe poucos animais Nelore, mas também eram muito bons. E foi por causa desses animais que eles resolveram ir na Índia para ver o que tinha lá para a gente poder trazer. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu tinha 20 anos. Aí o papai, o Tineném, era viúvo, não tinha família mais, e o papai tinha e ficou aqui, cuidando da licença aqui, da parte financeira aqui no Brasil e parte burocrática também. E o Tineném me convidou para ir com ele na Índia. Eu peguei e fui, viu? Nós chegamos na Índia no começo de 62. O que o senhor viu lá em termos de raça, de animais, até mesmo da cultura, como que os indianos, eles trabalhavam com esses animais? Esse negócio é o seguinte, na Índia, cada região tem um tipo de gado. No estado de Saurashtra, por exemplo, tem o gir. Você chega na região de Ahmedabad, tem o Guzerat. Na região de Ongole, tem o Nelore, o Ongole mesmo, que é no estado de Andhra Pradesh. Que eles falam aqui no Brasil Nelore, porque quando os brasileiros foram comprar um gole lá na Índia, eles pararam numa cidade que chamava Nellore. E aí ficou o nome de Nelore. Mas na Índia não existe Nelore, existe Ongole, você está entendendo? Sim. Viu? E cada país, lá na Índia, por exemplo, o gado, a maneira deles fazer o manejo, deles fazer a seleção, a criação é diferente da nossa, né? Mas era o gado que mais se aproximava do nosso, que já tinha tido bom resultado aqui no Brasil, então nós procuramos trazer o que a gente achava que servia para cá. E nesse trabalho, na atividade, quando vocês estavam lá na Índia, eu imagino que vocês tiveram que pesquisar, tiveram que garimpar esse gado, né, para conseguir encontrar as unidades, as espécies que vocês trouxeram para cá. Como é que foi essa seleção de vocês na Índia? Tiveram que andar muito. Na Índia você tem que andar muito, mas na Índia, em compensação, quando você vai fazer uma importação, você tem um apoio muito grande do governo. Você vai lá, tira licença. Por exemplo, você tem que tirar, se eu vou comprar um Ongole, que é o gado Nelore, eu tenho que tirar a licença do governo federal e tenho que tirar do governo estadual. E eles mandam um veterinário da região para nos acompanhar, você está entendendo? E lá naquelas aldeias tem muito gado. Aí eles vão fazendo aquelas aglomeração de gado para a gente ver. Aí o que você acha que te serve, você compra. E tem as fazendas de governo também.
né? Na região do Nelore tinha umas 4, 5 fazendas de governo. Inclusive, nós compramos bastante gado dessas fazendas, né? Tem a fazenda de Mohanandi, tem a fazenda de Guntur, a Guntur Farm, tem a Chinta Ladeb, você está entendendo? Visagapatã. Então, nós compramos gado em todas essas fazendas. E também não era muito gado para comprar, eram as 30 fêmeas. Então, não teve muita dificuldade de comprar. Quanto tempo que demorou esse processo? Selecionar as fêmeas, também os machos que vieram nessa importação em 62? Nós chegamos lá em janeiro. Quando foi em fevereiro, as licenças já estavam prontas. Quando foi mês de junho, o gado já estava pronto. Nós ficamos esperando a licença do Brasil. Você está entendendo? E o pessoal do Seu Torres, eles foram muito bons conosco porque eles nos convidaram para ficar junto com eles. Então, eles já tinham a estrutura lá de trato, de cuidar do gado, tudo certinho. Então, nós levamos o gado para lá e ficamos numa fazenda lá onde ficava esse gado do Seu Torres e o nosso. E eu e o Dico ficamos lá nessa fazenda, cuidando desse gado lá, até o embarque. E aí esse transporte, depois de ter feito esse processo, você teve essa parte burocrática de esperar a documentação aqui no Brasil, essa licença. Quanto tempo de mar vocês tiveram de travessia e quando exatamente vocês chegam aqui no país? Nós saímos da Índia no dia 22 de novembro, no navio dinamarquês. Esses navios dinamarqueses, eles fazem frete na Austrália, você está entendendo? E esse navio que nós viemos foi o navio que trouxe o gado do Seu Celso para Caiena na primeira importação dele, em 58, viu? Então, nós gastamos 39 dias de viagem de Madras até Fernando de Noronha, viu? Com 296 cabeças de animais. Deve ter aumentado um pouco, porque no caminho teve muito bezerrinho que nasceu, essas coisas, viu? Mas foi mais ou menos isso. Aí chegando no Brasil teve um período de quarentena, né? Vocês passam por uma quarentena de 9 meses, eu nunca vi isso na minha vida, lá em Fernando de Noronha, viu? E vocês ficaram todos lá? Ficaram em Fernando de Noronha, não, todo mundo? Eu não fiquei mais lá. Eu fiquei uns dias lá até de fazer o desembarque, tudo. E aí nós viemos para o continente. Eu, o Dico, e tinha uma outra equipe lá que cuidava do gado. Viu? Mas lá teve problema de ração também. Porque em Noronha não tem porto. Você desembarca do navio numa chata para depois desembarcar no caminhão. E teve uma época lá que foi desembarcar um navio de ração lá e o mar estava bravo, perdeu 2.000 sacos de ração de uma vez só. Então foi complicado. Viu? E aí você tem, né, esse processo, depois desse período muito longo, né, essa quarentena de 9 meses, né, realmente, antes de saber um pouco da história da importação de 62, eu nunca tinha ouvido falar de uma quarentena tão longa. Mas depois disso, esses animais eles vão entrar no país, né, e eles contribuem para que a pecuária, na época, né, e podemos dizer que até hoje, ele traz esses resultados interessantes. Para quais estados, para quais regiões foram esses animais? Foram para a fazenda de vocês? Como é que isso contribuiu com o rebanho? Trouxe evolução de rebanho que você já tinha? O que acontece é o seguinte, naquela época eles estavam começando a abrir a Noroeste, que é essa região de Araçatuba, a região de Sorocabana, de Presidente Prudente, estava iniciando a abrir aqui no sul de Mato Grosso, a região do Dourados, aí você está entendendo? Então eles estavam precisando de um gado mais esperto, com bezerro mamasse com mais facilidade, você está entendendo? Né? E foi aí que teve a expansão do Nelore. E esse gado que veio da Índia era um gado muito bom, viu? Então, ele teve muito apoio dos criadores. Porque também o que fez o Nelore ter muita credibilidade
é que foram os 3 melhores criadores de Nelore do Brasil na Índia, que eram o Seu Torres, o Papai e o Tinenê. Então isso deu muita credibilidade na raça, porque se os 3 melhores criadores de Nelore do Brasil foram na Índia comprar, porque tinha coisa boa lá, né? E esse gado deu muito certo aqui. Você pega, depois começou a nascer a produção desse gado indiano, passando uns anos aí, o que aumentou o peso das boiadas nos frigoríficos foi muito. O peso das boiadas aumentaram, o nascimento de bezerro aumentou, porque o Nelore é um gado que criou na terra... Foi dentro do que vocês esperavam? Hein? Foi dentro do que vocês esperavam ou superou o que vocês esperavam? Aquilo ali, eu acho que foi mais ou menos dentro do que eles esperavam. Porque o Seu Torres, por exemplo, já tinha uma criação extensiva grande de gado nessa fazenda do Pontal aí. Viu? Então eles já sabiam o resultado que ia dar, né? Então foi uma coisa que aumentou muito. E o Nelore é um gado que deu certo na terra boa, na terra ruim, em todo lugar. Ele aumentou na terra ruim. Quando fizeram esses programas de cerrado aí, que apareceu com essas braquiárias, essas coisas, acharam que o Nelore não fosse aguentar, ele aguentou, aumentou e transformou o Brasil no maior exportador de carne do mundo. Porque 80% do nosso gado de corte hoje é Nelore, né? Tem um sangue Nelore. E senhor Chico, uma questão que sempre fica quando a gente está falando de Nelore é em relação a essa evolução, a ocupação que ele tem, né? Isso não é à toa, ele se adapta às regiões do Brasil praticamente de maneira integral. Tem poucos locais no Brasil que talvez o Nelore não esteja presente ou que não tenha tido condições. O Nelore moderno, né, que tem como base esse sangue que vem nessas importações, principalmente a de 62, como que você hoje avalia esses animais, inclusive que o senhor prepara, que o senhor produz na fazenda? Eu acho que esses animais foram os que deram início nesse melhoramento genético que nós temos hoje, né? Se não fossem esses animais, nós não teríamos nem essa qualidade, nem essa quantidade de gado bom que nós somos hoje, que nos deu a prioridade de ser o maior exportador de carne do mundo, né? Tudo isso foi por causa da cooperação da raça Nelore, né? E a visibilidade dos criadores também, porque todos eles procuraram fazer o que podiam para ir melhorando, né? E deu isso aí. Uma vez eu estava, isso há muito tempo, eu estava conversando com meu avô, ele estava dizendo que na criação, em qualquer circunstância, principalmente as mais complicadas, o mais indicado seria criar Nelore. Quanto mais complicado a situação de clima do lugar, de solo, de capacidade de produzir pastagem, Nelore teria uma melhor condição numa região como essa. O Nelore, para o Brasil, ele tem essa questão de adaptação, dele ser o animal mais adequado para os cenários hoje que a gente tem no país? Ou que o problema é o seguinte, o Nelore, aonde tiver calor, você está entendendo? Ele vai muito bem. Porque essas outras raças europeias não aguentam o calor. É uma coisa lógica. E o Nelore aguenta porque na Índia é muito mais quente do que aqui também. E lá ele é muito mais mal criado do que aqui. Mas ele converte também muito bem, né, o que ele come. Então, quando ele veio para cá, se você dá o clima que ele é acostumado e, além de tudo, dá comida para ele sai muito bem. E foi por isso que ele ocupou esse tanto a mais do que as outras raças, né? O índice de ocupação dele é muito maior do que essas outras raças por causa disso. Ele se adaptou melhor aqui no Brasil Central, né? E, senhor Chico, aí falando do Nelore, da pecuária, o senhor viu muita coisa, né? Nós vimos, o senhor vem para Mato Grosso do Sul, vocês vêm para o estado do Mato Grosso Antigo, aí, Mato Grosso do Sul, depois da divisão, e aí nós temos muita coisa, nós temos o desenvolvimento da pecuária, depois nós temos a chegada da agricultura,
né, ocupação de áreas de pastagem degradada, agora a integração. Como é que o senhor avalia hoje todos esses cenários, né, essas coisas que aconteceram na pecuária, que aconteceram na agricultura, integração, e hoje os produtores, muitas vezes, com a atividade de pecuarista, com a atividade de agricultor? Eu acho que essa integração vai terminar sendo o futuro da nossa agricultura e pecuária, porque a agricultura tem aumentado muito. Aonde chega a agricultura, até o preço da terra valoriza, viu? E aonde não chega a agricultura, vai ser a criação de gado. E essa produção que vai ter nessas áreas de criação de gado, esses gado, eles vão ter que ir mudando o sistema de criação, tudo, para esses gado poderem vir direto para o confinamento. Aí vai diminuindo a idade, vai diminuindo a idade de matança, mas em compensação vai melhorando a qualidade da carne, você está entendendo? Eu acho que vai ser desse jeito, né? E, no seu entendimento, uma pergunta até para a gente já começar a encerrar a nossa entrevista, nossa conversa, seu Chico. Qual que é o futuro da pecuária? Como que, o senhor acabou de falar, né, que a integração é um futuro. E como que essa integração e como que essa pecuária ela vai resultar daqui a alguns anos, né, já que o Brasil está cada vez mais intensivista, né, está menos extensivo em áreas de pastagem, mas está cada vez mais intensivo e tem animais com cada vez mais melhor desempenho, né? Ele tem melhorado esse desempenho precoce dos animais hoje que vão para abate. Quer dizer, todas essas coisas vai depender muito. Por exemplo, o nosso mercado tem umas coisas que você não entende. O maior exportador de carne do mundo, que é o Brasil, não tem classificação de carcaça. É um absurdo isso. Há 40 anos atrás, eu fui na Argentina, naquele mercado de lineares, lá já tinha. Já tinha, tempo. Com certeza. Então, quer dizer, isso é uma coisa inadmissível. Porque você também, para matar o boi mais novo, você tem que gastar mais com ele, porque você tem que dar ração, tudo, né? Mas ele tem que ter um preço compensatório, que aqui não tem ainda. Precisa. Mas vai ter, você pode estar certo que vai ter. Quem que impede até hoje o Brasil de não ter classificação de carcaça, seu Chico? Não sei, não entendo isso. É uma coisa que devia ter, né? Você pega aqui na parte de agricultura, por exemplo, eles têm tudo quanto é tipo de inovação em matéria de semente, de plantar um produto num tipo de terra, outro na outra, tudo, e vai fazendo, vai dando resultado, né? Tem a Embrapa que ajuda muito nesse aspecto. E aqui no Brasil não tem essa classificação de carcaça, eu até hoje não entendo por que isso. Isso tem que ser o ponto de partida para ter uma pecuária moderna, né? Viu? Para ser compensatória para quem produz, principalmente, né? Porque o investimento já foi feito. Foi investimento em genética, foi feito investimento em alimentação, né, em manejo. E dependendo da época, paga... Mas eu acho que vai chegar na época certa, dentro de pouco tempo vai ter isso. Porque a única coisa no mundo que não está sobrando é comida, você está entendendo? Então, tudo que você está fazendo para produzir em matéria de comida vai dar um jeito de valer bastante e de poder fornecer comida para o pessoal, né? Aí, por exemplo, você pega, depois que entrou esse governo novo aí, essa moça aqui de Campo Grande, a Tereza Cristina, foi ser secretária da Agricultura, você vê o preço do boi firmou, o preço dos cereais também. Mercados foram abertos. Né? Os mercados todos abertos. O mundo ficou conhecendo o Brasil como um grande exportador de produtos alimentícios. Né? Então, eu acho que isso não volta mais para trás, porque o lugar que tem mais meio de fazer expansão, tanto de pecuária como de agricultura, é aqui no Brasil. Né? Sem dúvida, senhor Chico. Senhor Chico, eu agradeço sua participação aqui conosco no Canal do Boi, entrevista. Dá para conversar muito mais tempo com o senhor,
mas por enquanto a gente vai conversando em outras oportunidades. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço vocês pelo convite, viu? Muito obrigado a vocês. Tá.